Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre o CNU. Olha que coisa, o Concurso Nacional Unificado 2025 que aconteceu este final de semana, este domingo, hoje. Acabou de acontecer o CNU no Brasil inteiro, com um monte de gente querendo virar parasita do povo brasileiro, né, querendo fazer concurso público, se tornar funça. Parabéns ao pessoal que foi bem na prova. Eu não tenho nada contra, eu já falei para vocês, faz parte do ecossistema da cultura brasileira mesmo. Sejam muito felizes aí recebendo o seu salário de funça público e fudendo com a vida do brasileiro, como fazem todos eles, né? Enfim, foram 761 mil inscrições novas para o concurso, mas o que chamou a atenção foram duas coisas. Primeira coisa, a fraude, né? Teve o pessoal que estava pagando até 300 mil, até 500 mil reais. Caramba, a pessoa que está pagando R$500 mil para fazer um concurso é porque espera lucrar muito com isso, né? Porque R$500 mil, meu amigo, se você fizer um investimento bacana na bolsa, em pouco tempo tu tá vivendo de rendimento com esse dinheiro e se dando muito bem sem precisar sacanear o povo brasileiro, né? Outra coisa que chamou a atenção é que muita gente está falando sobre um monte de questões de estado de defesa, estado de sítio, nessas provas aí de concursos recentemente. Que coisa curiosa, né? O que está acontecendo? O governo Lula está querendo ensinar a gente alguma coisa, talvez alguma coisa que vai acontecer ano que vem. Vamos falar sobre essas notícias aqui. Essa notícia foi sugerida por Caio Me Coloca de Volta no grupo, Leona Raidern e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje foi o segundo concurso nacional unificado, né? Vocês sabem, uma das coisas que eu critico muito no Brasil é essa tara do brasileiro por serviço público. No resto do mundo inteiro, você ser servidor público é uma coisa que você faz quando você não tem alternativa, você não consegue um bom emprego na iniciativa privada, aí você vai ser parasita do povo lá no serviço público, né? Que é o esperado. Aqui no Brasil, as melhores mentes, o pessoal mais inteligente, o pessoal mais capacitado e coisa e tal, é enterrado em empregos que só vão prejudicar a sociedade, que não vão criar nada, que não vão ajudar em nada a sociedade. Muito triste essa escolha do Brasil pelo concurso público, mas eu consigo entender, como eu falo para vocês, né? Realmente, salários na iniciativa privada no Brasil são muito ruins devido à CLT, e você ainda tem toda a incerteza, né? No Brasil sempre tem um plano maluco, sempre tem um governador igual o Lula, um maluco, que torra dinheiro como se não houvesse amanhã e quebra a economia do país inteira. Então, qualquer pessoa que trabalha na iniciativa privada está arriscado ficar desempregado daqui a pouco. Então, esse negócio de você ter um emprego público, né, que é estável, que você não pode ser demitido, acaba sendo alguma coisa valorizada pelas pessoas. Eu não tenho como criticar a escolha das pessoas nisso daí. Realmente é uma escolha que faz sentido no Brasil, o que é uma tristeza, porque justamente os países crescem não pelo governo. O governo não cresce país nenhum, o governo atrapalha o país. O país cresce pelas pessoas inteligentes em posições de fazer negócio, de criar um bom serviço, criar um bom produto, melhorar as relações entre pessoas de forma voluntária no mercado, oferecendo seu serviço e produto no mercado que as pessoas podem comprar ou não. Você ser funcionário público, em última análise, é você obrigar o povo brasileiro a pagar pelo seu serviço que você produz como funcionário, né? Enfim, minhas críticas estão feitas, mas foi feito então o concurso unificado, que mostra uma coisa curiosa. Primeira coisa, a diminuição do número de inscrições, né? No ano passado teve também o CNU e foram mais de 2 milhões de brasileiros fazendo CNU. É verdade que as vagas são muito poucas, tá? Tem muito pouca vaga no momento, então talvez isso tenha desincentivado as pessoas, e dessa vez foram só 761 mil inscrições para esse concurso, e muita gente também teve de ausência, tá? Muita gente se inscreve e não vai fazer a prova, né? Aqui, ó, são 3 mil vagas distribuídas em 32 órgãos federais, 3.500. Então vamos fazer uma conta aqui. Se a gente dividir 3.500, a gente está dizendo que você tem uma chance de 0,005, ou seja, 0,5% de chance de ser aprovado. Ou, se você preferir ver o número de candidatos por vaga, 700 mil dividido por 3.500. A gente tem um total de 200 candidatos por vaga, meu amigo. Pois é o que eu falo, né? Mas o pessoal gosta de concurso público no Brasil, né? Gostam, fizeram e coisa e tal, elogiaram a prova aqui, aparentemente, o novo formato da prova e coisa e tal, e bacana, boa sorte a todo mundo aí que participou, e é isso daí, né? Só que aí, o que acontece nessa história, né? Foi identificado uma fraude nesse sistema na região de Pernambuco e Paraíba, né? O pessoal estava fazendo, candidatos estavam pagando de 300 mil a 500 mil reais por fraude em concursos. E aí que você vê como é que esse pessoal realmente, né, não tem ideia, porque, caramba, 500 mil, se você faz um investimento bacana, se você investe na bolsa de forma direitinho, coisa e tal, cara, tu fica rico, meu amigo. Diferente de funcionário público. Funcionário público você tem estabilidade, é verdade, tu fica estável, tu não vai ser demitido nunca, mas nem todo emprego de funcionário público paga tão bem assim, né? Tem muito emprego de funcionário público que é de merda, a menos que você esteja esperando ganhar dinheiro na corrupção, né? Isso também é uma possibilidade, né? O modelo de negócio do Estado é a corrupção. Eu sempre falo, o pessoal gosta de dizer, não, que queríamos um governo sem corrupção. Esquece, meu amigo, o governo, ele existe por causa da corrupção. O motivo do governo existir é a corrupção. Bom, mensagens encontradas pela Polícia Federal após quebra de sigilo de alvos da Operação Última Fase mostram que um grupo criminoso cobrava até 500 milhas por fraude em concurso para aprovar candidatos.
E tá aqui a questão é na Universidade Federal da Paraíba, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Ali foram os certames de 2024 e agora de 2025 também, né? A organização conta com a participação de outras pessoas ainda não identificadas para fazer a prova, cada um com uma matéria específica, situação que garante a aprovação do contratante. O custo estimado pela autoridade policial para o contratante é de R$300 mil. Caramba, que coisa, hein? Aqui, ó, teve um outro caso também aqui, ó. Quem são os presos por fraude no CNU e concurso da Caixa e do Banco do Brasil? Tem aqui o nome do pessoal, Wanderlan de Souza, Thiago de Andrade e Laís Araújo. E eles teriam sido presos por esse negócio, né? Eles dominam e conduzem as práticas delituosas, tanto na fraude direta, com o fornecimento de ponto eletrônico e respostas no momento da realização das provas do concurso, quanto por meio de contratação de terceira pessoa para que se apresente como candidato, fraude por meio de falsificação de documentos, né? Então o que eu entendi aqui é que na verdade são mais de uma fraude que tem nesse concurso, né? Uma fraude é o cara te dá um ponto de ouvido que você vai ouvindo a resposta e vai marcando as respostas ali, e outra fraude diferente é o candidato que vai no seu lugar. Então, um cara capacitado que vai lá no seu lugar para fazer a prova no seu lugar, né? E eu fico imaginando, isso é perfeitamente razoável com a qualidade do serviço público que a gente tem no Brasil. A impressão que dá é que a maior parte desse... Embora, teoricamente, para passar em concurso público, não, o pessoal, não, porque eu tive que fazer uma prova e não sei o que lá e coisa e tal. Eu não sei não a porcentagem de pessoal que não está no esquema desse, porque a qualidade final do servidor público brasileiro, tirando algumas exceções, evidentemente, é muito ruim, né? Agora, aqui o pessoal está dizendo aqui qual foi a prova matemática que desmascarou a fraude no CNU, né? Então, parece que teve uma prova aqui, ó. A apuração começou após uma denúncia anônima contra o Wanderlan Limeira de Souza, ex-policial militar de Patos, com um extenso histórico criminal, segundo diz a matéria aqui da Metrópolis. Ao requisitar os gabaritos da banca organizadora, a PF encontrou evidência definitiva. Wanderlan acertou 59 das 60 questões no turno da manhã, e o irmão dele fez a prova no turno da tarde e obteve o mesmo resultado. Ambos erraram exatamente as mesmas questões. No caso, eu imagino que erraram a mesma questão, né? Porque foi uma questão só que eles erraram, pelo que está escrito aqui, né? Segundo a PF, a chance de coincidência fortuita entre tantos candidatos é estatisticamente nula. Ué, não sei, então os candidatos são muito inteligentes, pô, como é que pode isso daí, né? Eu, quando fiz minha prova de mestrado para a UF, eu também só errei uma questão na prova, mas eu errei porque foi a questão que eu errei mesmo, o resto eu acertei tudo, fiquei em primeiro lugar na prova de mestrado para a UF, mas não fiz fraude não, porra, porque eu acertei mesmo. De repente os caras são bons, pô, os caras estudaram pra caramba, fizeram a coisa e passaram, pô, qual o problema? Viagem planejada. O deslocamento de Larissa Passos foi considerada a prova do planejamento. Embora ela pudesse realizar o exame em São Paulo, ela comprou as passagens aéreas específicas para o município paraibano em maio de 2024, quando o concurso estava inicialmente marcado, e depois novamente em agosto. Ou seja, embora ela fosse de São Paulo, pudesse fazer a prova em São Paulo, ela preferiu fazer a prova no interior da Paraíba, por algum motivo aleatório. Assim, é direito dela, mas é estranho realmente, né? Então, eu imagino que aqui eles estão se referindo ao caso de prova com a escuta, né? Que o cara bota a escuta, e o problema desse tipo de prova é que você tem que estar próximo do lugar que está transmitindo as respostas, porque esses rádios não vão muito longe, né? Então, aparentemente, é isso daqui. E bom, outra coisa que chamou a atenção, que algumas pessoas comentaram comigo, que tem um monte de prova, um monte de questão de estado de defesa, estado de sítio nessas provas. Aliás, não é só nessa prova do CNU, não. Várias provas da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, têm falado sobre isso. Essa aqui eu peguei uma questão só aleatória antiga, tá? Essa aqui é uma questão antiga, tá? Eu peguei só para exemplificar a coisa, né? Estado de sítio, estado de defesa, vocês sabem, é um instrumento que tem na Constituição brasileira, que tipicamente é associado a golpe, né? Mas lembra que para você aprovar o estado de sítio, isso tem que passar pelo Congresso. Para você aprovar o estado de defesa, tem que passar pelo Congresso, tem que passar pelo Conselho da República e pelo Congresso. Mas o Conselho da República meio que não faz diferença, porque são alguns ministros do governo mesmo. Agora, passar pelo Congresso faz diferença sim, né? A questão toda dessa história é por que esse pessoal tá querendo tanto que a gente fale de estado de sítio, estado de defesa, né? Porque assim, não é nada, não é nenhuma novidade, é muito simples, na verdade, tá na Constituição isso. Está aqui no artigo 136 da Constituição Brasileira. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em lugares restritos e determinados a ordem pública e a paz social ameaçadas por grave e eminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. O que é essa ideia do estado de sítio e do estado de defesa? É que o governo pode suspender alguns direitos individuais durante algum tempo para responder a esse caso aqui, né, o caso de estado de sítio e estado de defesa. O decreto que instituiu o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará áreas abrangidas e não sei o que lá, restrições aos direitos de reunião, ainda que exercido no seio de associações,
ou seja, você pode proibir manifestações, pode proibir reuniões de qualquer tipo, sindicatos, esse tipo de coisa. Sigilo de correspondência, toda correspondência perde o direito a sigilo. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, e embora não esteja dizendo aqui, evidentemente, sigilo de dados também é eliminado. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Então, a União pode exigir o seu carro, pode exigir a sua casa, pode exigir qualquer propriedade que você tenha para atender o estado de sítio, depois ela tem que te indenizar, tem que te pagar qualquer prejuízo que você tenha com isso, né? Então, o estado de sítio está explicado aqui mais adiante que ele tem que... o presidente da República pode decretar isso, e em seguida tem que ser aprovado pelo Congresso. Aqui, o estado de sítio não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar. O presidente do Senado de imediato convocará o Congresso Nacional e não sei o que lá. Enfim, esse é o estado de sítio. E o estado de defesa seria um estado adicional, né? A dúvida é isso, né? Por que esse pessoal está falando tanto sobre estado de sítio e estado de defesa? Talvez porque o Lula planeja usar alguma dessas coisas ano que vem. Vocês sabem, né? Acusaram o Bolsonaro de fazer um golpe usando estado de sítio, o que é muito curioso, porque estado de sítio está na Constituição. Eu acho que é uma coisa errada, acho que é uma coisa errada. Acho que o Bolsonaro não devia ter decretado isso. Aliás, ele não decretou isso, né? A verdade é essa. Mas o fato de ele cogitar uma coisa que está na Constituição não faz sentido. É direito dele. Ele poderia ter ido em frente, poderia ter decretado o estado de sítio, porque teria que ser aprovado pelo Congresso. O estado de sítio tem que ser aprovado pelo Congresso. Mas eu fico me perguntando, vocês sabem, a esquerda adora acusar os outros daquilo que ela faz, ou que ela planeja fazer, né? Eu não sei não, fiquei com medo disso aqui agora. Será que eles estão planejando alguma coisa para 2026?